Boa tarde, mais uma tarde com você aqui no programa Palavra em Debate, e hoje nós estamos dando continuidade ao tema da semana passada, quando a diferença salarial interfere na vida do casal. E hoje nós estamos aqui respondendo as perguntas que já estão ali na mão da doutora Verusca, e nós vamos ter esse programa aqui para elucidar questões que você enviou para a gente. Que bom, a participação das pessoas tem sido cada dia mais frequente. Queridos, obrigada aí pela participação de vocês. A primeira pergunta é a seguinte, Rose e Ana. O Mário de São Paulo pergunta: quem ganha mais? Tem direito à palavra final quando o assunto é orçamento do casal? Rose? Eu acredito que não. Essa pessoa não tem que ter como base a questão de que ela ganha mais que o outro e ela vai ter a palavra final. Essa não deve ser a base dentro do casamento. Se a gente for seguir a palavra de Deus como cristão, nós devemos seguir, a palavra final é do marido, porque a palavra de Deus diz que o marido é o sacerdote do lar. Esse é o parâmetro cristão. Se a Bíblia é o nosso parâmetro, a gente deve segui-la. Eu acho sempre assim, né? Que a conversa, como a gente já discutiu na nossa outra quarta-feira aqui com vocês, a questão é a gente saber posicionar quem é o líder. O líder sempre, eu acho que a pessoa que está do lado, contrapondo a esposa, a Bíblia diz assim tão claramente, né? Coloca uma pessoa tão doce ao lado do marido, para trazer as suas intervenções, as suas preocupações. Então, a palavra final realmente é do nosso esposo, né? E eu acho que vale a pena, mulher, você quando for discutir algo que talvez o seu marido está se contrapondo, você pode levar sugestões para ele, mas você tem que saber que a palavra final não é só de quem ganha mais. Se você ganha mais, a palavra final não é tua, né? A gente está naquela missão colaborando com o nosso esposo. E a palavra final, sendo do marido, não significa que o marido não vai escutar a esposa, o bom senso da esposa, não vai ouvir as suas opiniões, as suas considerações, porque a palavra de Deus também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher sábia, ela sempre vai acrescentar algo nessa opinião financeira, nas decisões. Então, há de considerar o marido que é prudente, o marido também que é sábio, a opinião da mulher nessas questões financeiras. Antes de se chegar numa palavra final, eu fico imaginando o caminho que é percorrido para que isso aconteça, né? Então, antes de uma palavra final, vale a pena do casal sempre, desde o primeiro momento que resolve ter uma vida em conjunto, acho que até desde o momento do namoro, já algumas coisas precisam ser combinadas, conversadas. Porque conforme vai se melhorando, cada passo que esse casal vai dando, vai se adaptando e vai se acostumando a lidar com determinadas decisões. Agora, o que eu vejo às vezes nos relacionamentos é que as pessoas começam a namorar, noivam, ficam noivos, e só depois que estão num casamento começam com determinadas decisões e acabam tendo todo um atrito por não estarem habituados com a rotina. Então, se eu pudesse deixar uma dica para quem está em casa, pensando sobre quem manda, quem não manda, antes disso, a parceria, a conversa, o desenvolvimento do relacionamento é uma das coisas super importantes e às vezes as pessoas deixam isso de lado. Eu só queria dizer uma coisa, o importante não é quem manda e quem não manda. O importante é o amor que permeia a relação. Então, se eu estou envolvido na minha família, eu amo minha família, amo a esposa, ou se minha esposa ganha mais e me ama. Então, a questão determinante sempre vai ser o amor. Como a apóstola Rose falou no programa passado, né, que a gente tem que estar envolvido com amor, porque se a gente não tiver amor, o dinheiro é para realização. O dinheiro não é para sobreposição. Não é para competição, né? Não é para competição e nem... Então, assim, quando o marido tem essa sensibilidade, ou a esposa que ganha mais, ela compreende, né, como a doutora está falando, qual é o caminho? O caminho tem que ser um caminho de olhar um para o outro. O caminho é de incluir o sonho da esposa dentro daqueles objetivos que o marido tem. A você que ganha mais, colaborar com tudo aquilo que o seu esposo está delineando para a família. Eu acho assim que até a palavra tem que ser mudada. Não é quem ganha mais, ninguém ganha mais, ganha igual. Porque é tudo misturado ali, tudo se mistura.
Porque eu acredito que no casamento tudo se mistura, há uma cumplicidade. E a cumplicidade, ela entra também na questão financeira. Então, tem que tirar isso. Quem ganha mais? Ninguém ganha mais e ninguém ganha menos. Não seria interessante, então, você que está nos ouvindo, mudar esse discurso? Em vez de dizer, eu ganho mais que meu esposo, ou o esposo dizer, eu ganho mais que a minha esposa, dizer, nós ganhamos tanto, nós conseguimos tanto por mês, nós conquistamos tanto por mês, juntos, né? Tirar esse diálogo, esse discurso, né? Eliminar isso, porque família é a maneira como nós falamos, né? Há famílias que competem, há casais que competem. A gente vê isso, é uma realidade. Mas isso não agrada a Deus e não agrada o casamento. Porque chega uma hora que isso vai estragar o relacionamento. São coisas que no dia a dia as pessoas não percebem, mas vai estragando, vai contaminando o casamento. A terceira pergunta é a seguinte: eu estava assistindo vocês pela internet e gostaria de saber se é vergonhoso para o homem ganhar menos do que a esposa. Isso é normal? Me sinto assim referente à minha esposa e gostaria de saber se os outros homens sentem da mesma forma. Não vou me identificar, tenho vergonha. Que Deus abençoe vocês. Querido, é o seguinte, a questão da vergonha é muito relativo. O tema em si, a resposta em si, eu poderia te dizer o seguinte, não é vergonhoso ganhar menos que a esposa. Eu acredito que é vergonhoso roubar, mentir, ser uma pessoa de mau caráter, enganar a esposa, cometer adultério. Isso sim é vergonhoso, porque vai tudo que é contra o que é moral, tudo aquilo que é justo. Isso sim é vergonhoso. Agora, você ganhar menos que alguém não é vergonhoso. Agora, o seu sentimento a respeito disso pode ser que você esteja sentindo vergonha nessa questão. Porque, de repente, você está se sentindo inferior, de repente, você está se sentindo constrangido por uma questão cultural, como nós já falamos aqui, por uma questão de se sentir humilhado, porque você, de repente, foi humilhado diante desse assunto. Dizer que todos os homens se sentem vergonha disso, acredito que não. Tem homens que ficam muito bem a esse respeito, mas a maioria deles não ficam. Por uma questão cultural, eu acredito. Não sei o que vocês pensam. Isso é uma questão interna da família. Eu penso assim, bom, se algo me deixa de alguma maneira exposta ou aquilo gera um sentimento desagradável, né? Para mim, eu acho sempre que vale a questão do amor. Então, assim, bom, esse assunto, geralmente assunto de dinheiro, de quanto eu ganho, de quanto você ganha. Lógico, tem famílias que são extremamente abertas e cada um compartilha. Mas eu acho que é uma questão de fórum íntimo da família. Eu penso assim, a gente compartilha em algumas situações, mas... Então, eu creio assim, se você... Porque é um sentimento que você tem. Não é errado ganhar menos, mas o sentimento está em você. Então, eu acho que vale a pena a sua esposa te proteger. Você se proteger se isso, mas dizer que é um mal, não é um mal. Mas se isso deixa você desconfortável, que é isso que eu estou sentindo na sua pergunta? Olha, eu me sinto desconfortável de ter que falar isso que é minha mulher, ou se minha mulher abre a boca e fala, isso traz um certo constrangimento. Então, eu acho que casamento é essa coisa gostosa, assim, de você ter alguém que te conhece e alguém que pode te proteger. Que não precisa expor aquilo que de alguma maneira não é errado, mas te deixa constrangido. Então, eu acho que, como nós dissemos, sabe? O amor, os objetivos em comum, a proteção, o carinho, é isso que vai valer para você e para sua família. Continue mandando seus e-mails para o programa Palavra em Debate. O e-mail está em tela para você, apalavraemdebate@gmail.com. A gente volta logo depois dos intervalos comerciais com mais resposta de e-mails para vocês. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês. Estamos esperando sua visita.
voltando às nossas perguntas, as suas perguntas. Nós estamos aqui respondendo com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Tá dando o que falar essas perguntas aqui nos bastidores, muito legal. E a Verusca vai fazer aqui, vai ler as outras perguntas dos internautas. É bacana que propõe essa discussão, né? Esse processo aquece. A gente fica aqui no intervalo, vocês não têm noção, a gente aqui no intervalo debatendo, gente. Meu Deus. A quinta pergunta é a seguinte: eu trabalho desde os 13 anos e depois que casei com meu esposo, ele age como se não gostasse da minha vida financeira. Isso eu gostaria de saber se alguns homens preferem que sua esposa ganhe menos para que eles se sintam mais fortes, ou o motivo dos homens agirem assim, ou o motivo dos homens agirem assim. Qual o motivo? Acho que você quer saber qual o motivo, né, que os homens agem assim. Quem ganha mais tem direito à palavra final quando o assunto é orçamento do casal? Um abraço a todos. Mônica, obrigada aí pela sua participação. Pelo que eu entendi, ela quer saber, porque como ela trabalha muito e o marido tem uma necessidade de talvez humilhar, pelo que deu a entender, se isso é normal e quem dá a última palavra final no orçamento. Eu percebi que as perguntas voltadas a esse ponto de quem dá a palavra final é muito forte, né? É o que gera mais angústia, porque alguém talvez vai sair contrariado. Por isso que é importante o acordo. Bom, eu me identifiquei com a sua pergunta porque eu trabalho desde 11 anos de idade, um pouquinho antes que você. Quando vocês casaram, eu não sei o que vocês fizeram de acordo. Se ele talvez tivesse na mente dele uma projeção de uma mulher que seria dona de casa. Então, eu acho que está faltando, não sei, pelo tom da pergunta, pelo jeito que você falou, parece que falta esclarecimento. Por que que o seu marido está frustrado? Você não sabe. Por que ele está frustrado? Por que ele está frustrado com o seu trabalho? Só porque você ganha mais? Será que é isso que está frustrando? Ou existem outras coisas que estão envolvidas aí que talvez você não conseguiu pautar para a gente? Então, ou você tem conhecimento daquilo que o seu marido pensa a respeito da vida de vocês financeira, está faltando alguma coisa para as crianças, talvez não em termos financeiros, porque uma coisa legal da gente falar aqui é que o dinheiro não supre tudo. Né? E tem uma questão muito particular da mulher. A gente tem feito essa transferência do cuidado dos filhos, da casa para terceiros. E isso é algo complexo e tem muito homem que prefere que a sua esposa cuide de seus filhos. Eu não sei se é o caso do seu esposo. Talvez ele projetou que você ia cuidar das crianças e de repente, como você falou, olha, eu trabalho há muito tempo. Parece que existe uma insatisfação nele a respeito da sua saída para o trabalho. Não sei se você tem filho ou não, mas são coisas que eu acho que você tem que chegar ao coração dele. A última pergunta é a seguinte: me chamo Ricardo, moro no bairro da Lapa e gostaria de saber se os filhos devem pedir presentes para quem ganha mais no casal. Pois já que minha esposa ganha mais do que eu, não acho justo eu ter que comprar até os presentes dos meus filhos. Obrigada. Ele ainda falou um obrigado bravo. Errado, que nem eu falei, eu sou direta. Não tem que pedir nem para quem ganha mais, nem para quem ganha menos. Pedir para ninguém, não. Tem que pedir, ele vai pedir para alguém. Mas qual que é o papel de para quem receber esse pedido? Tem que dizer, filho, se a esposa recebe esse pedido do filho, eu vou conversar com o papai, nós temos um orçamento familiar. Isso significa o quê? De que o casal tem uma estrutura financeira bem ajustada, aquele casal que senta junto, que faz um planejamento financeiro todo mês, que é raro, que é difícil, mas acontece. É muito bom, é funcional, né? Tem casais que fazem isso. E aí dizer para o filho, olha, eu vou conversar com o papai, nós vamos sentar junto, nós vamos ver se vai dar para comprar o seu presente, ou o seu brinquedo, ou o seu tênis, aquilo que o filho está pedindo. Quando a criança escuta isso, ele vai perceber que não adianta ele pedir porque ele sabe que a mãe ganha mais ou que o pai ganha mais. Ele vai perceber que existe unidade naquele casal. Ele vai perceber que a vida financeira daquele pai e daquela mãe, eles não estão separados, eles estão juntos. Isso vai ser muito bom para o filho.
É até Eu acredito perigoso esse tipo de posicionamento. Pede pra mãe, pede pro pai, pede pra mãe, pede pro empurrando. E fica aquele jogo de empurra e o filho não sabe em quem que ele tem que se pautar. Então, se ele quer determinadas coisas, pede pra mãe, mas se quer determinadas coisas, pede pro pai. Aí o pai fica contra a mãe. Então, gente, cuidado, isso é muito sério. Na verdade, as coisas em casa precisam ser combinadas. Eu acho que até a mãe ou até o pai, ele até pode ficar responsável por dar a resposta ao filho. Mas ele tem que entender, o filho tem que entender que existe uma comunicação entre os pais a respeito dessa questão financeira. Que a palavra final nunca vai ser só de um. E Sempre nem de quem ganha mais. E nem de quem ganha mais. O tanto que se ganha não é o parâmetro. E exatamente isso que eu ia falar. Não é o parâmetro que a mãe ganha mais, então ela vai te dar o brinquedo. Que a mãe ganha mais ou o pai ganha mais, vai te dar o presente. Isso não é o parâmetro. Isso vai causar um prejuízo muito grande para a criança. Então, quando isso for trocado mais para frente e a criança perceber que o pai ganha mais, então ele vai trocar, isso Sabe é o imprudente. que essa pergunta me fez pensar? Casos de pais separados, onde tudo aquilo que é fora do orçamento ou do planejamento, porque acontecem coisas todos os dias, é normal, né? Tudo aquilo que sai do planejamento, é responsabilidade do seu pai, se vira, pede para ele. Porque infelizmente, tem muita competição quando se trata de famílias de pais separados. E as crianças sofrem muito com isso, os pais não têm ideia do sofrimento das crianças com isso. Porque ela fica dividida, ela não quer trazer mais inimizade, ela sonha de juntar os pais de novo. Como é que ela pode levar algo que vai trazer um constrangimento? E já tem outras crianças que se aproveitam da situação e até chantageam. Você não vai dar? Por isso que papai falou que você não tem condição de nada mesmo. E às vezes, por conta de um movimento que se instiga ali, cria uma competição e fica esse jogo muito perigoso. E as crianças se tornam manipuladoras, porque elas sabem exatamente aonde tocar ali no pai e na mãe para conseguir alguma coisa. Infelizmente, falta muita coisa aí de conversa entre as famílias. Olha, Ricardo, você talvez esteja assim, a questão financeira é uma questão de administração contínua. Ninguém pode olhar o saldo hoje e passar um mês inteiro sem olhar, né? E pode ser que você esteja assim, cansado de administrar. E quando a gente fala de presente, de criança, é sempre assim, a criança ela se alegra com os presentes. E quando a gente deixa isso como uma fonte única, eu queria te dar um toque. Porque o presente, ele não é o amor, o presente não é amor, mas é uma forma de demonstrar amor. E se você coloca a questão, quem ganha mais dá o presente, então você está deixando um canal de afetividade único para um só dos pais. E eu acho que isso vai trazer problema para você. Se você acha que tua esposa ganha mais e ela tem que fazer isso, então eles talvez comecem a olhar tua esposa com mais afetividade, com aquela fonte mais doadora, mais benevolente. Então, você tem que tomar cuidado, porque isso, talvez você esteja aí atarefado, a gente percebeu assim, olha, até isso eu tenho que cuidar, sendo que ela ganha mais, ela pode resolver. Mas eu acho que a questão, principalmente para as crianças, quando a gente dá um presente, aquele sorriso, aquele barulho de abrir o pacote, isso, como diz lá, né? Isso aqui tem preço, isso aqui não tem preço. Isso não tem preço. Então, cuidado, não deixe que o dinheiro ou o cansaço, né, ou a dinâmica da administração tire de você a essência melhor da sua família. Que pena, nosso programa terminando, um assunto tão interessante, nós estamos concluindo, poderíamos falar aqui por horas. Acredito que você que está aí nos escutando foi tremendamente abençoado e o nosso desejo nessa tarde é que você tenha sabedoria de Deus para administrar a sua vida financeira, para você administrar as diferenças salariais que existem dentro do seu casamento, que o seu casamento seja cada vez melhor, mais abençoado, que Deus te faça prosperar em todas as áreas. E antes de terminarmos esse programa, eu quero que você escute uma palavra abençoadora. Deus abençoe você. Meu nome é Zilma Peripato, sou pastora da Igreja INEMP 12 e nessa tarde eu gostaria de deixar uma palavra a respeito desse tema, a diferença salarial entre os casais.
E o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é de que o projeto inicial de Deus foi a família. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz que não era bom o homem estar só. E Deus teve um projeto, falhei uma auxiliadora idônea. Então, esse é o projeto de Deus, a família. E muitas vezes nós vemos casais que eles não conseguem andar juntos, eles não conseguem projetar coisas juntos, porque eles, em vez de se ajudarem, de se completarem, eles começam a viver uma vida de competição. Isso gera egoísmo, isso gera mágoas, isso gera divisões, intrigas. E com tudo isso, o projeto primordial de Deus, que foi a família, que foi fazer uma mulher, e aí eu vou falar como mulher, que é de auxiliar, porque nós só podemos auxiliar numa área onde há uma debilidade. Não se pode ajudar uma pessoa que não precisa de ajuda. Então nós, como mulheres, ainda mais a mulher hoje, do século de hoje, ela precisa ter dentro da sua consciência cristã de que ela é uma auxiliadora, porque senão, a hora que ela começar a ganhar mais, a hora que ela tiver um pouquinho mais, ela vai começar a humilhar o marido e tantas coisas que a gente ouve como pastor, como a gente ouve tantas coisas nos gabinetes aí, por causa do projeto inicial de Deus, que acaba sendo de alguma forma deformado. Mas existe uma palavra em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, que eu quero ler para você. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, esse livro de Eclesiastes nos dá alguns conselhos. E eu quero rapidinho dizer para você. O primeiro deles, de que nós devemos estar juntos para realizar os sonhos. Melhor é serem dois. Então, quando não existe a cumplicidade, não existe realização de sonhos. Quando não existe os dois estarem juntos, não tem como se conquistar. Existem casais que cada um faz o que quer com seu dinheiro. E não existe essa cumplicidade, não existe então a conquista, não existe a realização. Um segundo ponto que nós vemos no versículo 10, diz que porque se caírem, um levanta o companheiro. Então eles se completam, eles têm suporte. Existem dias dentro de um relacionamento que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de suporte, como eu disse no primeiro ponto, de cumplicidade. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com o meu esposo, ele ganhava menos do que eu ganhava mais do que ele naquela época. E ele comprou uma moto e não tinha como pagar determinadas coisas. Eu era namorada dele, nem era casada ainda, mas nós éramos cúmplices, nós sempre fomos cúmplices. E hoje, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Nós repartimos todas as coisas, sonhos, realizações e inclusive o nosso dinheiro. Então, quando existe uma fragilidade, nós precisamos ser aquela pessoa que ajuda, que apoia. Então, o dinheiro não é meu, as coisas não são minhas, nós somos dois. Versículo de número 11 também nos dá um outro conselho. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, quem o aquentará? Então, juntos fala de intimidade, de cuidado. Um casal dormir junto é a intimidade do casal. Então, é preciso se conhecer. Quais são as debilidades do seu cônjuge? Porque talvez você que está me ouvindo administra melhor as finanças. Então, se vocês têm intimidade, se vocês têm cumplicidade, os dois juntos vão suprir a debilidade do outro. Então, isso fala de intimidade, de se conhecer. Se você administra melhor a finança, então administre você, mas sejam cúmplices um dos outros. E por último, o versículo de número 12 que nos diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, isso fala de fortalecimento, de proteção. Entenda que o projeto de Deus para a sua vida, inclusive na vida financeira, em todas as áreas, não é de que vocês sejam dois, mas de que vocês sejam um. Quando nós formos um só, não haverá mais
tantas brigas, intrigas, tantos casamentos se separando. As estatísticas falam de separações por conta de dinheiro, de vida sexual. Essas são uma das áreas que mais afetam o casamento. Mas quando nós entendemos o projeto de Deus primordial, que é de ser uma só carne, quando os dois se tornam um, com certeza, aí existe a bênção, aí existe a conquista. Lembre-se, Gênesis 2:24 disse: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se você colocar isso dentro do teu entendimento, aplicar isso numa vida prática, porque existem cursos, muitas vezes as pessoas vão a congressos, cursos, mas não praticam aquilo que se é falado. Existe um curso que eu fiz há muitos anos atrás, chamado Casados para Sempre. Esse curso, ele nos dá ferramentas, inclusive é isso que eles falam. Nós vamos dar a caixinha de ferramenta para vocês. Para mim foi foi muito bom no meu casamento. Então, se você coloca isso em prática, com certeza o seu casamento será bem-sucedido, abençoado e sua vida financeira não terão desgastes necessários, mas vocês dois conquistarão e alcançarão muito em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Shalom. Tarde de sábado e o sol a queimar, mas Jesus estava lá, sempre pronto a me ajudar. Outra conquista, sonho a se realizar, porque Jesus estava lá, nos caminhos a me guiar. O Senhor ama você, é só você lembrar, dizer adeus à solidão e louvá-lo na canção. O Espírito Santo aqui está mais uma vez, sobrevoa todo espaço e observa só você. Dê espaço para ele trabalhar em sua vida, apagando suas marcas e curando a ferida. Nada é melhor que conhecer o seu caminho, então sinta o perfume, não se fira com espinho. Guerreiro, não esqueça, a espada é a Bíblia, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E no domingo, o povo todo lá, contente